Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Real. E eu brinquei agorinha que eu falei bom dia, mas é bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver assistindo. E hoje a gente tem uma convidada mais que especial, esta carioca capricorniana. E que eu já aprendi o jeito certo de falar o nome dela, tá, galera? E ela vai contar pra gente quem é ela na fila do pão e um monte de histórias. Andréa Salsa. Seja bem-vinda, Andréia. Finalmente. Demorou, mas saiu, né? Saiu. Mas sempre sai na hora certa, né? Isso, Quando isso tem é uma que coisa sair. que é verdadeira, né, gente? E essa pergunta que a Andréa Salsa na fila do pão, porque eu já falei para vocês que além de ser uma alegria estar aqui, eu sou fã do podcast Na Real. E eu sempre vejo essa pergunta e eu falei, caramba, quando eu recebi o convite, com certeza eu vou responder essa pergunta. E é uma pergunta que eu vou te falar, eu não sei exatamente qual é a resposta. Olha que coisa, né? Porque eu acho que, claro que a gente vai amadurecendo e a gente vai se revisitando o tempo todo, é natural, a maturidade Que bom, traz né? isso. Porque você já parou pra pensar que tem gente que começa o ano e termina o ano igual. Igual, exatamente. Tristemente. Mas eu ainda não tenho uma resposta definitiva para quem é a Andréa na fila do pão, Andréa Salsa. E vou falar que, para mim, isso é uma grande conquista, eu ter a tranquilidade de falar que eu não sei, porque eu acho que o mundo sempre espera que a gente tenha respostas certas, né, para perguntas que são tão complexas. Mas eu posso falar algumas coisas que eu tenho certeza que eu sou. Eu sou uma mulher de 47 anos, capricorniana. Capricorniana sempre, 47 anos, uma vez por ano. Uma só vez neste ano. Neste ano, casada com um baita de um companheiro, André Salsa. Inclusive, as pessoas não sabem, mas o Salsa é do meu marido, porque tem uma história compridinha, porque quando eu entrei em um dos lugares que eu trabalhei era a Globo, quando chegou lá já tinha uma Andréa Almeida, que é o meu segundo nome. E aquela coisa de correria de ter que fazer um e-mail, eu botei Andréa Salsa, porque também é meu nome, né? Só que pegou, é um sobrenome muito forte, né? Tanto é que tem pessoas que me chamam só de Salsa. Mas esposa de André, que é um baita companheiro, mãe de Júlia Salsa, que ensina, linda, empoderada, enfim, que me ensina demais. Impressionante como os filhos ensinam a gente. E como é difícil criar filho, né? Como a gente, assim, para mim, ela está com 20, já acho que vou dizer assim, não é o pior, mas o mais desafiador já passou. Mas é sempre um desafio, né? Porque é um ser humano ali que a gente tem que ajudar e acaba nos ajudando também, porque a gente também está em construção. Eu vim aqui com o objetivo, falei um pouquinho antes de começar, né? Que eu queria falar talvez menos da minha carreira, porque hoje a gente tem uma coisa chamada LinkedIn, então quem quiser saber um pouco mais de mim é Andréa D. Almeida Salsa no LinkedIn. Claro que eu vou falar um pouco da minha jornada, mas eu tenho me interessado mais em saber quem é o ser humano, quem são as pessoas com quem eu converso. E eu acho que a vida foi sempre tão desafiadora para mim de ter que enfrentar. E a gente sabe que o mundo, né, às vezes a gente tem que bater uma carteira para entrar em alguns lugares. E eu acho que eu estou numa fase da vida, felizmente, que eu preciso menos bater carteira. E é tão bom a gente saber quem a gente é, a nossa origem, enfim. Então, também sou filha de Edmeia, que é uma mulher muito forte, dona de casa, e que, pelas questões da mulher do seu tempo, nunca teve oportunidade de trabalhar, embora eu percebia que era uma mulher com muita potência para o trabalho, mas é casada com meu pai, um homem do seu tempo, com suas questões e limitações, mas um homem que é uma referência para mim, militar. Nossa, E aí, filha de militar, com Capricorniana, com uma mãe muito religiosa. Então, isso tem muito a ver, né, de mim e de como eu me forjei e como eu quero me forjar para o futuro. Ou, pelo menos, espero. Né? Tenho 2 irmãos, um é obstetra, então é enfermeiro obstetra, um homem. Então, ele faz partos. É um homem super sensível, Edilson. E o outro, Elício Júnior, que é o nome do meu pai, né? E ele veio como Júnior, que é da área comercial. Então, vende... Esse é do meu time. É um baita de um cara da área comercial. E a minha pet, né? Que é a Pati, que é a minha filha de 4 patas. Que é mãe de pet também. Mãe de pet e um amor na minha vida. E essa mulher, né, que está se forjando... É uma mulher que eu acho que é uma história muito comum entre tantas mulheres e tantos brasileiros. Alguém que nasceu numa condição com baixa restrição financeira, eu tinha muito excesso de amor, meus pais sempre foram
muito amorosos e eu tive muito exemplo dentro de casa, mas tive que batalhar muito a vida. Né? E aí tive que fazer uma universidade pública, porque meus pais não tinham dinheiro para pagar uma faculdade. E não sou daquelas jovens, né, como felizmente minha filha pôde ter essa oportunidade de falar assim, o que eu gostaria de fazer, o que me atrai, o estágio dos testes vocacionais, vou conversar com alguém. Não, eu tinha que fazer uma faculdade, porque eu precisava romper, e isso é muito sério, né? Um ciclo de pobreza, um ciclo de classe. Né? Eu nunca, felizmente, né, passei fome, como eu sei com algumas pessoas, mas tive sempre muitas restrições. Então, eu falei, André, por que você escolheu fazer serviço social? E certamente a minha escolha é diferente, por exemplo, da escolha da filha da Cátia, né, que escolheu consciente do que estava escolhendo. A minha escolha foi uma escolha de uma sobrevivente, que é assim, ó, eu tenho que fazer faculdade, porque eu quero romper essa história. Eu tenho que ser pública, então as públicas, assim como hoje, na minha época também, na minha época parece que eu morri, na minha época de juventude, né, já eram muito disputadas. Muito e aí eu fiz uma cursos, conta. né? Acaba que alguns cursos ainda continuam inacessíveis, mesmo na federal. E eu, embora, né, muito jovem, até porque a vida faz isso, a gente fica muito pragmática, eu sempre fui muito pragmática. Já tinha DNA para ser pragmática, aí botou na ponta do lápis, falou, questões de estatística, exatamente. Não dá para repetir, partiu. E aí eu falei assim, quais são os que são menos candidatos vaga aqui para entrar? Fiz a lista da lista que era mais fácil de entrar. Eu falei, aí sim, eu falei, o que eu gostaria de fazer dessas aqui? Aí escolhi serviço social, porque é uma profissão que tem muita vinculação com justiça social, que é uma coisa que até hoje tem relação com o meu DNA, né? A questão de justiça. E aí fui fazer. E a partir daí fui construindo minha carreira, fiz mestrado, percebi que em muitos ambientes profissionais onde está o assistente social não é um profissional muito valorizado e eu precisava de dinheiro, que é uma outra coisa que tiram de nós, né, esse desejo, principalmente nós mulheres, de que mulher não pode gostar de dinheiro. Eu sempre fui uma mulher que gostei de dinheiro. Eu também. Porque dinheiro te dá escolhas. Dá escolhas. Não traz felicidade, mas te dá escolha. Inclusive, você quer ser infeliz aqui ou em qualquer outro lugar desse mundo. Exatamente. Você, o dinheiro não traz felicidade. Eu falo assim, mas ajuda pra caramba, né? Porque muitos sonhos, né, são realizados. Claro que tem aquelas pessoas que eu digo assim, nossa, é tão pobre que só tem dinheiro, né? Não é esse lugar que eu estou falando, é de outro lugar. Então, eu vi que era uma profissão que ia ser muito desafiadora, fui fazer mestrado com o sonho de ser professora. Só que no meio do caminho, eu fiz na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que normalmente entrava em greve no país. Lá em todo ano ficava quase que par. Quase todo ano. E aí, nesse intervalo de greve, eu recebi um convite para fazer um temporário de 12 dias na TV Globo. E aí eu falei assim, caramba, 12 dias? O que você oferece profissionalmente em 12 dias? 12 Era uma dias. pessoa que tinha sofrido um acidente. Enfim, como a UFRJ estava em greve, eu falei assim, bom, não estou fazendo nada aqui, vou lá. Nada lá. Partiu e fui. E foi um encontro muito interessante. Porque, diferente do que me falava, eu fui para a posição de assistente social, era uma empresa que valorizava muito o trabalho de um assistente social. E eu me encantei, e na época eu também já estava fazendo mestrado, porque lembra que eu queria ser professora, e eu falei, caramba, eu vou ter que escolher entre os dois. E aí, enfim, a história é longa, mas me deram a oportunidade de trabalhar na Globo e fazer mestrado. Foi um período muito desafiador para mim, porque no meio do período eu engravidei. Júlia é uma pessoa, né, é uma gravidez muito amada, mas não foi planejada. Aconteceu. E, além de tudo, estava com obra em casa. Então, era mestrado, Globo, obra e gravidez, uma gravidez complicada, que a minha gravidez não foi simples. Enfim, fiquei lá 16 anos, uma empresa... O trabalho de 12 dias, ficou 16 anos. Olha aí, pessoal, tem gente que está rejeitando trabalho de temporário de 3 meses, de 6 meses. Isso é uma coisa, né, que hoje em dia a gente vê. Às vezes você vai buscar... Na minha época, eu fui estagiária que fazia estágio de 8 horas, não remunerado... Não pagava nem o vale transporte. Você estava aprendendo, gente. E, de fato, eu acho que tudo que eu comecei a construir na carreira foi porque meu estágio, eu, de fato, tive a chance. Hoje em dia, você tenta chamar um estagiário, 1.500 conto, não quer, e aí altas exigências, é um outro contexto histórico que me preocupa muito com a condição de formação dessas pessoas no futuro. Porque... o ser forjado, os desafios forjam, moldam a gente, né? E o quanto que essa questão de não quero isso, não quero aquilo. E eu falo, cara, esses dias a gente precisou um tempo atrás de estagiários, junto com a universidade daqui, para fazer um projeto específico de 3 meses. Era monetizado numa
uma linha de desenvolvimento que quase você não vê dentro dos RHs das empresas, que é a parte de remuneração. Não teve. E eu brinquei aqui Não tiveram inscritos. As pessoas iam, quando souberam que era para aprender tudo durante 3 meses, a fazer um projeto dentro de uma universidade de remuneração e carreira, agradeceram e foram embora. Isso é geracional, né? Era 2 horas só que a gente estava precisando de estagiário, entendeu? Então, assim, eu fico geracional. quando você conta. Por exemplo, eu fiz 8 horas de estágio, você começou com 12 dias. Às vezes as pessoas menosprezam algumas oportunidades e a gente não está escrito assim. Esta é a oportunidade da sua vida, do mesmo jeito que não vem escrito. Mas são dessas que pode ser, né? Mas o encarar, o não se... Ai, não, 12 dias. Você podia ter falado assim, 12 dias, gente? Podia fazer 15 para completar a conta? Isso. Não. Isso. E é aquela coisa, né? A gente que faz a cadeira. Até hoje eu falo isso, não é a cadeira. Você senta a cadeira e você cada um faz senta a na cadeira. sua, né? Concordo Mas eu entendo que é um dilema essa coisa geracional. Eu falo que 10 em cada 10 empresas estão com questões geracionais, né? Tem diferenças. Mas eu acho que a palavra-chave é escolha mesmo. E muito provavelmente, eu não sei se eu tinha escolha. Assim, tem isso também, mas né? A gente tem discutido isso muito aqui. O quanto que não ter muitas escolhas te coloca numa condição de, por vezes, fortalecimento. Por mais que quando você está diante de poucas escolhas, você acha que isso é restritivo. Porque não ter tantas escolhas te coloca diante do mundo. Você precisa. Você vai ter. E isso te torna forte, inevitavelmente. Coloca você diante de se jogar em algumas coisas que você tem outra opção. Não muitas, né? Então a gente tem que discutir A gente isso. mesmo, às vezes, quer compensar as poucas ou 0 opções que nós tivemos enquanto pais para que os nossos filhos tenham mais. E eu vejo o dilema deles tão difícil ou mais escolher do que quando eu tinha poucas opções de escolha. Eu sou do tipo, e aí eu sempre falo isso em todos os ambientes que eu estou, de verdade, seja em sala de aula, seja, enfim, como consultora ou como mentora, eu falo assim, onde eu estou, a pessoa tem espaço para discordar. Então, eu não falo num lugar de essa. É a minha experiência e eu me sinto, inclusive, livre para daqui a 1 ano falar assim, aquilo tudo que eu falei lá atrás já mudou, tá? Sim. Então, eu fico livre em relação a isso. É verdade. Mas eu não curto essa coisa que eu vejo com muita frequência, que é quem passou por muita dificuldade, por exemplo, como eu, achar que, por exemplo, a minha filha, sua filha, o seu filho são menos alguma coisa do que eu. Assim, eu não queria ter passado pelas coisas que eu passei. Eu não tenho menor orgulho de algumas coisas que eu passei. Assim, eu tenho certeza que meus pais também não. Sim. Então, eu acho que é isso, assim... os dilemas eles vão se ressignificando, vão se atualizando. Eles têm dilemas muito grandes, que provavelmente nós não tivemos. Então, e eu acho que a gente tem que ter muito orgulho dessa geração que a gente criou, porque eles são filhos de quem, gente? São nossos filhos. Então, hoje, né, por exemplo, a minha filha, dando um exemplo concreto, que certamente eu não... E eu converso com ela, não no sentido acusatório, ela é sua mãe, não, ela fala assim, olha que legal, filha, essa possibilidade. Ela foi fazer um estágio, ela está fazendo faculdade de psicologia, começou a fazer um primeiro estágio. Pô, e o estágio dela era para arrumar armário. Arrumar armário e substituir a tia da biblioteca na hora do almoço. Isso já era comum na minha geração. Só que eu dei, graças a Deus, eu peguei bons estágios. Pois botaram para trabalhar mesmo. Um estágio que eu trabalhei muito foi na CACI, do Banco do Brasil, que era a Caixa de Assistência do Banco do Brasil, mas os outros eram um pouco assim. E eu era ali que eu ficava. Cara. E aí eu tinha consciência, era ali que eu tinha que ficar? Não, mas eu não tinha opção. Se fosse remunerado, então, você imagina, a bolsa que minha filha estava recebendo era de R$1.000. E quando eu boto para trás, R$1.000 era muita coisa. É uma fortuna. É verdade. E aí a minha filha hoje tem o direito e a escolha, a oportunidade e a seriedade de falar assim, não quero. E eu acho que esse não quero... está botando o mercado de trabalho de cabeça para baixo. Porque esse exemplo que você acabou de falar... Teve uma vaga, não apareceu ninguém, eu acho que o exercício ninguém veio porque não interessa. O que nós estamos deixando de fazer, oferecer, que as pessoas não se interessam? Para mim, essa é a pergunta. E tem a ver com o que a gente vai falar mais à frente, que é o Hub de Gente, que é essa beleza de discussão de um assunto que é complexo, não é trivial, né? Tem aquela máxima do Amos Oz, que é um autor israelense que eu adoro, que fala assim, um dos grandes problemas da contemporaneidade é que a gente quer dar respostas simples para problemas complexos. Isso é de uma complexidade. Soluções hoje com o que era resolvido anos atrás. Não dá. E aí, voltando à minha história da Globo, fiquei lá 16 anos
encontrei um CPF, eu sempre falo que a gente pede demissão do CPF, não do CNPJ, Verdade. e tive, né, a vida me encurralou em termos de valores, e não foi uma decisão nada simples, porque eu digo que eu estava no auge da minha carreira, com altíssima respeitabilidade institucional e até de mercado, mas, apesar de eu gostar muito de dinheiro, se tem uma coisa que a Globo faz é pagar bem, eu não só sou dinheiro. Assim, o dinheiro é importante, mas ele não me move no sentido das escolhas. E desde lá, isso foi em 2018, né, e eu já dava aula na Fundação Getúlio Vargas, mas só uma disciplina, porque era o que cabia, né, eu era até audaciosa, né, como executiva na Globo, responsável pela Globo Brasil, que era Rio, São Paulo, BH, Recife, Brasília e escritórios internacionais, depois que eu assumi a posição corporativa. Ainda dar aula, né, era bastante desafiador. Quando eu pedi essa demissão, que foi muito difícil em 2018, a minha vida ressignificou numa velocidade que ela está até hoje. E aí vem a máxima que vocês já me ouviram falar, e eu continuo falando, né, que para mim hoje me interessa quem são as pessoas. Eu já ultrapassei essa coisa do porquê, porque eu vejo tantos porquês que o quem não se sustenta, né? A pessoa tem os discursos, diversidade. A primeira reunião de diretoria está fazendo uma piadinha homofóbica. Me interessa que às vezes a pessoa não tem nem plaquinha, mas o quem dela é um quem diferente. Sim. Então, hoje, para mim, o meu maior símbolo de sucesso, Andréia, é eu ter certeza que eu trabalho onde eu quero, com quem eu quero. E quando eu sinto que alguma coisa saiu daquela coisa, eu, com toda a gratidão pelo aquele ambiente me trouxe, mas eu saio porque eu sei que tem pessoas interessantes no mundo, assim, para a gente trocar ideia, para estar... E vocês, né, são exemplo, é um prazer estar aqui. Eu não tenho... com exceção das pessoas que a gente, quando faz isso, não sabe quem vai nos assistir, né? Mas como aqui, por enquanto, não tem ninguém assistindo, só vocês, os nossos colegas aqui, é muito bom você estar num ambiente que eu não tenho que ficar me provando. Eu não estou aqui para impressionar. Ou ficar pensando que pode ou não pode falar. Que não pode falar, ou que eu tenho que dar uma carteirada. Não que isso não seja importante, claro que é importante, mas... Hoje, como eu sou uma mulher que tenho escolhas, e olha que maravilha, né? Aos 47 anos, né, numa decisão de escolher é bom demais, porque e aí eu entendo que o mundo não está preparado. Não, você sabe, André, quando a gente começou, o que a gente quer, né? Vai fazer um negócio, o que a gente quer? A gente falou assim, eu não quero pisar em ovos. Mas, sério, eu também não. Porque eu falei assim, cara, até meu casamento, por onde eu trabalhei, eu pude ser eu o tempo todo, com todas as minhas mazelas e qualidades, porque a gente tem. Né? Conviver não é fácil, mas você tem que ficar pisando em ovos para saber o que você pode ou não pode falar, porque aquela pessoa pode ou não pode magoar, ou porque ela pode ou não pode gostar. Claro que tem combinados e tudo mais, mas assim, você poder ser quem você é e não se preocupar com isso é um luxo. É um luxo, é um luxo. É um luxo que, com certeza, muitos anos atrás, a gente não tinha esse direito, esse acesso. Eu não tinha. Mas eu acho que essa coisa de olhar para a pessoa faz todo sentido quando você pensa, se você olhar todos os empresários que investem em startupeiros ou em pessoas que estão, né, todo em processo de aquisição. O que escolhe pela pessoa e não pelo negócio, eles se dão melhor. A gente tem discutido muito com alguns investidores nesse sentido, do qual é o mote na mente deles. Eles falam, a gente não escolhe o negócio. A gente escolhe o empreendedor. O startupeiro. A gente escolhe o startupeiro. A gente escolhe quem está por trás. Porque o negócio, ele inclusive é muito volúvel. Porque o que está dando certo vai daqui a pouco dar ruim. Mas aquela pessoa é a pessoa que tem a força para reconstruir. É a força que vai fazer ela fazer o negócio voltar para o prumo. Né? Mas a gente, quando começou aqui na Open de manhã, logo há muitos anos atrás, a gente vivia numa cidade... André, onde as pessoas, no início de uma palestra, elas gastavam, às vezes, cerca de 20 minutos falando sobre o currículo delas. E eu falava assim, caraca, às vezes eu ia dar uma palestra, as pessoas falavam assim, mas... Aí eu falava, olha, eu sou psicóloga, vim de Cuiabá, sou capixaba, vim de Cuiabá e sou a mãe do João, e tô aqui para escutar vocês e vou embora conversar. E aí teve uma época que eu falava assim, gente, eu nem tenho tantos diplomas, como a gente chegou a ter pessoas que vieram para prestar serviço pra gente na época, isso há uns 12 anos atrás, em que eu cheguei a pegar nada contra, tá, galera? Só um exemplo. Por exemplo, uma vez eu peguei uma jovem que tinha saído da faculdade, feito mestrado, depois feito doutorado, depois feito pós-doc.
Aí ela sentou, eu falei, caraca, essa mulher tem mais coisa que eu já vi na minha vida. Aí sentar para conversar sobre dar um treinamento de liderança. Aí você pergunta assim, tá, mas como é que foi sua história? Não, eu fui para a faculdade. Não, sim, mas qual o dia que você sentou na cadeira, assim, tipo, rapaz, qual foi o dia que a água bateu na bunda e você ficou sem ter resposta porque funcionário dá trabalho, queima fosfato da gente? Nunca foi. E aí eu falei, na época, eu me lembro que eu conversei com a Kátia, eu falei, cara, que lugar é este? Que às vezes só do acadêmico alguém acha que tem espaço para só num lugar conseguir sintetizar desafios que são tão complexos e que nem livros dão conta no dia a dia, né? A maior disciplina que se trabalha em livros hoje no mundo é sobre liderança, o tema mais construído de livros. E aí você fala, a gente vivendo, não dá conta disso. Só na academia, não dá conta disso. É tão complexo, e aí, às vezes você fala assim, cara, alguém vai ali falar de um lugar, de um suposto saber, que é um suposto saber teórico, mas não é um suposto viver. Né? E aí ali eu comecei a me questionar muito. Quem é esse ser humano que vai falar para outros? Isso aí. Porque, por vez, quantas vezes você já jogou todo o diploma? Quantas vezes você teve desafio diante dos seus mentis que você fala assim, ô Senhor, o que eu faço agora? Pai do céu, ajuda, dá uma luz. Porque aí você fala assim, não tem diploma, que tem problemas que às vezes não são sobre teoria. São sobre a essência de viver, são sobre se colocar enquanto humano diante de um outro humano. E isso a gente nasceu. A gente não foi para a escola para aprender. E ter a tranquilidade, né? Às vezes a grande solução de um problema como esse, que a gente se vê, caramba, com muita frequência, né? É juntos falarem assim, não ser resposta, vamos pensar juntos. Parece simples, mas tem que ter muita coragem no mundo dizer que não sabe, falar né? que não sabe, né? E aí, quando você traz esse exemplo... E é libertador. Galera, libertador. Se eu pudesse dizer uma coisa para as pessoas na vida, não saber é bênção. A ignorância, eu falo aqui, a ignorância para algumas coisas, para algum momento, é bom. É uma bênção. E quer ver outra coisa? Você transitar com tranquilidade, muitas vezes na sua desimportância. Também. Porque tem gente que quer ser importante o tempo todo. Gente, é tão bom, às vezes, ser desimportante. Aquele lugar que você senta, ninguém te viu. Não que a gente... Eu não quero ser aqui hipócrita, porque eu adoro um palco, eu adoro uma arena. Tanto é que eu tenho um coletivo de mulheres chamado Arena Mulher. Mas é compreender que na vida você é desimportante também. E que chegou a hora de outras pessoas serem importantes. E você vai ali ancorando, porque naquele momento é importante que fulano seja importante e você desimportante, né? Mas quando você traz esse exemplo, provavelmente essa mulher que tinha 1000 diplomas, e que bom, né? Que ela era bem... Porque o aspecto intelectual é importante, mas provavelmente ela era de uma geração, ou X, ou baby boomer, vamos dizer 40, 50. Não, provavelmente pior que não. Era jovenzinha. 47, hoje ela deve ter uns 35 anos. Nossa, 36 então acho que aprendeu um pouco com a geração dela, né? Porque essa geração, os 20, 30, eles diferentes da gente, e para mim isso é o meu processo. Eu digo que eu ainda estou no processo de desintoxicação dessa lógica. A gente colocou o trabalho no centro da nossa vida. Seja por necessidade, seja por força geracional. E eu acho que agora não é que o trabalho não continue não sendo uma coisa importante na minha vida, porque ele... Primeiro que eu sou capricorniana, né? Então ele me sustenta e eu fui forjada, e eu sou grata ao trabalho, porque foi ele que me trouxe até aqui. Mas a escolha te dá outras possibilidades de você desfrutar. Por exemplo, né? Eu já vi aqui, como eu já vi muitos, vocês já fizeram muitos, não precisa, né? Não vou expor ninguém aqui. Mas como eu acompanho, quando vocês perguntam assim, mas me fala um pouco. Tem gente que não consegue falar para além do profissional. Sim. Porque a vida está só no papel profissional. social bem forte. Muito forte. Então, não é que não queira se expor, é que não tem. Eu tenho uma dinâmica, entre muitas que eu faço de consultoria em desenvolvimento de liderança, que eu tenho um momento que eu falo daquele livro As 5 Habilidades Essenciais do Relacionamento do Dale Carnegie, e uma delas é curiosidade. Aí eu faço para quebrar um gelo, falo uma curiosidade sobre você que não seja de trabalho. Tem pessoas que não têm nada para falar que não seja de trabalho. A pessoa não tem um hobby, a pessoa não tem uma fuga, a pessoa não lê um livro de poesia, a pessoa é só trabalho. E aí, quando a gente é só trabalho... Esse é um risco tão grande. É um risco grande da gente não conseguir mais se conectar com o mundo contemporâneo. Porque o mundo contemporâneo... E aí vem o ramo de gente que...
essa discussão. O mundo está discutindo que ele não quer mais só o trabalho. Sim. Ele quer viver. A pandemia acelerou isso E demais que tá tudo na bem, gente. porque não precisa ser binário. Antes a gente tinha uma lógica binária. Ou é trabalho ou o resto. Isso. A gente não está mais nesse momento. Pode né? ser os dois, Pode né? ser tudo. É mais E abundância. pode ser né? quem é só trabalho e quem não é. E também o outro. E também vai estar tudo certo. Eu acho que assim, a questão é uma história que... Ontem eu estava lendo um livro sobre a questão... Estou lendo um livro sobre a questão da brevidade da vida, de Sêneca. E aí, tem um momento que ele falou assim, a vida, por que você deu tanta vida, tanto tempo para os animais e ao humano, que é a mais complexa das criaturas, Deus deu menos tempo. Aí ele falou assim, não, ele não deu menos tempo. Ele deu o tempo necessário para que você faça de verdade todas as coisas que são importantes na brevidade da tua vida. E que ela só se torna curta quanto menos coisas importantes para si mesmo você fez. Quanto mais coisas e mais vida e intensidade você tiver nela, mais longa ela será, porque você vai ter vivido aquilo que de verdade você tem que viver. Então você não vai ter a sensação de que o tempo, tipo, que eu vivi pouco. O pouco é quando você viveu literalmente pouco, não é sobre a quantidade de anos. É sobre o quão a pouco intensidade, ou né? intenso foi a tua vida, né? E isso é complexo, tá? Porque... E aí, quando a gente vai para o mundo de negócios, né? Que é um mundo que a gente também adora circular, né? E que também é um mundo complexo para mulheres, né? Falar de negócios, dinheiro, futuro do trabalho, enfim. Que eu ainda acho, para mim isso é um grande dilema, tá? Que provavelmente alguém que possa nos ouvir nesse papo, fala, lá vai as abraçadoras de árvore, lá vai o pessoal... que não mesmo, mas é um dilema, que é assim, quando eu falo de alta performance, quando eu falo de business, quando eu falo de grana, quando eu falo de coisa grande, é quase que isso exclui flexibilizar a relação humana, porque o humano é para uma gente fraca, é uma gente que... esse é um cuidado que eu entendo que a gente ainda não está discutindo no nível de profundidade que a gente quer discutir, porque quer todo mundo ser bonzinho, mas na hora do vamos ver, é o acionamento da equipe no domingo que está fazendo. Mas é só hoje. Sabe aqueles e-mails assim? E eu estou falando isso numa autocrítica, tá? Porque eu ainda me vejo... Lembra que eu falei que eu estou no processo de desintoxicação? Recentemente eu tinha uma dúvida e uma pessoa me atendeu no pleno domingo. Eu não vou negar para vocês que lá internamente, no meu inconsciente, eu falei assim, porra, que garota top! Porque ela abriu tudo, porque eu já fui essa pessoa, que era a pessoa que você poderia... E às vezes ainda sou um pouco. Então, eu acho que esse equilíbrio de abrir essa flexibilidade para outras coisas, para mim, pelo menos a forma como eu tenho me ajudado a mudar o padrão, isso me potencializa na performance. Porque eu tenho uma linguagem mais adequada para falar com outras gerações que estão vindo e que acham que essa vida que a gente teve... E que eu acho... Isso é verdade. Eu tenho achado cada vez mais brega. Essa coisa de uma pessoa que só trabalha, eu acho uma pessoa brega. É pouco, assim, né? Nossa, mas não tem um show, não tem uma série, não tem um livro, não tem alguma coisa, um vinho que eu posso... Não, é só trabalho. E isso me preocupa quando a gente, há alguns anos atrás, eu tinha uma angústia muito forte aqui no estado, pessoal, de quem não conhece, o Espírito Santo tem uma ponte. E que a gente, durante anos, ficou convivendo com a história de que quando as maiores empresas do estado faziam processos demissionais, a gente sempre teve um índice de suicídio que não é divulgado, né, porque não pode, pelo Ministério Público, e a gente entende por quê, mas é um dado concreto. E, na época, eu me questionava muito por que disso, quando logo do demissional. Aí fui estudar um pouco da questão da preparação para o amanhã, da aposentadoria, o aposentar, o envelhecer, né? E aí você olha uma pessoa que realmente viveu a vida inteira num único papel social. Ótimo exemplo. E que, de alguma forma, quando ela deixa de ser aquela pessoa daquela empresa... Acabou a vida dela. Literalmente, por vezes, a vida. A demissão é considerada uma das maiores dores humanas, né? Tirando as biológicas, por vezes comparadas a elas. E aí você olha e você fala assim, porque a pessoa vai olhar e fala assim, tá, o que eu fiz? Lidando com essas pessoas, na época, quando a gente construiu as primeiras rodadas de programa de aposentadoria, eu fui me deparar com pessoas que, quando foram demitidas, passaram um mês saindo de casa, se arrumando, tomando café da manhã, se despedindo da família e ficando rodando por Vitória. Ou sentada em algum lugar para dar a volta, porque não tinha coragem de dizer para a família que foi demitido. Uau. Né? E o quanto que este lugar de somente um papel social
E aí, quando a gente foi conhecer, as pessoas falavam, um deles, eu me lembro muito bem, ele virou e falou assim, é porque eu sempre fui muito de trabalhar aqui no plantão, noturno e tal, e eu não vi meus filhos crescerem. E a minha mulher lida comigo no fim de semana. Como é que vai ser conexão, todos os dias eu ficar em casa? Com a minha idade, eu não sei se eu vou arranjar um emprego, mas eu não sei nem o que os meus filhos gostam, porque quando meus filhos... Quem criou meus filhos foi minha mulher, porque eu estava numa geração que fazia muito sentido e reforço o homem, tá? Aquela coisa toda. Então, eu cada dia mais tenho me perguntado muito que lugar é esse, porque assim, esse papel social, ele vai estar fadado um dia não ter mais esse lugar. E tá tudo bem, porque a gente nem sabe se vai ter emprego no futuro. E que emprego é diferente de profissão, é diferente de você ter uma ocupação. A gente vem de um tempo onde fazer faculdade, trabalhar era importante. Não, ter emprego. Deixa eu fazer uma correção. Ter emprego era importante. Hoje em dia, a gente lida com discussões que os nossos filhos não necessariamente querem ter um emprego. Eles querem ter um trabalho. Eles querem, de alguma forma, um job que ele faça, que eles gostem, que eles sejam monetizados. E tá tudo bem. Não vai ter a carteira do trabalho, que teoricamente dá uma segurança, que nem dá, tá, galera? Quando você vai estudar um pouquinho, entender um pouquinho, não dá. O que segura qualquer pessoa no emprego é a performance, é o que ela entrega. E isso torna complexas essas relações de trabalho. Né? Porque não é mais sobre a carteira, é sobre o que você entrega, não é mais sobre trabalho, é sobre quem você é. É muita doideira. E com esses desafios, todas as empresas precisam se preparar. Precisam se antenar, precisam entender isso tudo, né? E não é programa disso, programa daquilo. Isso tem que estar numa essência de pensamento, de cultura. E aí vou puxar aqui que a gente está caminhando. E é um desafio quando você pensa num hub. É isso que eu ia falar, trazer o hub para cá, né? A Andréia assumiu a presidência do Hub esse ano, né, Andréia? Mais um desafio, parabéns, mais né, uma coisa com alguém que não tem muita coisa para fazer. Eu encontrei a Fabi já esteve aqui, né, do Grupo Coutinho. Já, né? E ela fez uma pergunta para mim tão engraçada no encontro, já não me lembro onde eu encontrei, ela falou assim, aí, o que você não está fazendo? Que é uma pergunta diferente, né? Não é? O que você não está fazendo? Ela perguntou, o que você não está fazendo? Gostei da pergunta da Fabi. E aí, boa pergunta, Fabi, gostei. E aí, essa alegria, né, e responsabilidade de assumir, sobretudo depois de você, né, Kátia, que é uma mulher que eu admiro demais, assim, e de vocês, embaixadoras, que foram lá para a Califórnia, para o Vale do Silício, trouxeram essa inovação e a gente tentando implementar, acho que a gente está conseguindo mesmo. É um lugar, né, é um trabalho voluntário, né, apesar de nós sermos mulheres que adoramos ganhar dinheiro, não é no Hub que a gente ganha, mas a gente ganha outras coisas, e ganha tudo a ver com a conversa que a gente está tendo aqui, desde o primeiro minuto que a gente está conversando. Maravilhosas que vão chegando, que vão chegando e discutindo com a seriedade, com a coragem de falar de lugares que a gente, no fundo, é dolorido falar, né, sobre gente, porque para falar de gente e a gente que está, né, no ambiente corporativo, a gente vai ter que falar da gente, porque tem muito repensar nosso. É o nosso olhar que precisa ser ressignificado para a gente tentar acolher o que está vindo aí. Porque se a gente entender que a gente vai ter que moldar esse grupo para que eles se adaptem a gente não vai conseguir sair do outro lado. Então, é um espaço, né, para executivos, para tomadores de decisão, para empresas, empresários que reconhecem que a gente não está diante de um tema simples, que tem muita complexidade e que quer ter outras cabeças privilegiadas e sem a coisa da carteirada, né? Pessoas do mercado que querem discutir sem preocupações, num ambiente seguro, com segurança psicológica, sobre essa temática que diz sobre o seu grupo de colaboradores, mas sobre si também, né? Porque um CEO, ele também sofre muita pressão. Ele tem famílias que dependem dele, né? Ele tem um negócio que depende dele. Como que ele faz essa mobilização? Então, fica aqui o convite, não sei para onde eu olho de câmera, mas fica o convite para quem, por enquanto ainda só do Espírito Santo, né? Mas temos sonhos aí, mas por enquanto aqui para o Grupo Capixaba, né? Quem é dono de empresa, tomador de decisão, alta liderança, poder vir e se juntar a gente no Hub de Gente. E que não é só para ter respostas, tá, pessoal? Eu lembro que quando estava começando as discussões lá no começo do Hub, a discussão era assim, cara, nem tudo vai ter resposta. E às vezes não é só para vir contar causa de sucesso, não. É vir contar as dores e os insucessos. Porque a gente aprende com o insucesso, aprende com as dores. Tem um lugar que a gente fala assim, cara, deu ruim. Vem cá, como é que a gente pensa essa questão, né? Então, acho que esse é muito bom no Hub, né? A gente poder, de forma desarmada, sem preocupação, porque é um ambiente seguro.
A gente pode ir para lá para pedir ajuda, para trazer os desafios, né? Se colocar nessa disposição. E as empresas que vêm se associando, né, Andréia? Tá vindo uma turma boa. Tá chegando mais gente para contribuir. Eu falo que a gente que voluntariado trabalha nele, mas a gente ganha muito com isso. Né? A gente ganha experiência, a gente ganha troca, a gente ganha insights. As provocações que muitas vezes acontecem ali, para a gente também. Nossa, é grande aprendizado. E para as empresas que vêm cada vez mais chegando mais mantenedores, participa disso tudo junto com a gente. E daí, né, CNPJs, mais o que vem de CPFs é o que tem nos interessado. Os né? cães. Os cães estão todos lá no Hub de Gente. Então é isso. Encerrando. André, acho que vou ter que gravar outros, tá, André? Porque eu tô me sentindo... uma pergunta foi o podcast todo. Quem é André na fila do pão? É verdade. Para vários fizemos amarrações e foi uma delícia. Obrigada pelo convite. Assim, eu que agradeço. Exatamente dentro da expectativa. Obrigada. Pode ir na real, pessoal. Aguardem. Logo, logo, outros episódios. Estamos de volta. Bye, bye. Tchau.